Olá pessoal, vamos para mais uma correção de atividade de matemática que aconteceu no dia 20/10, seguindo o mesmo tema da semana anterior, semelhança de figuras e teorema de Tales. Vamos para a correção. Primeira questão. Patrícia fez dois chales semelhantes, um para si e outro para a filha, como na figura abaixo. Se o comprimento do chale da filha é a metade do comprimento do chale da mãe, a medida x vale em centímetros. Então essa questão não precisa nem de cálculo, né? Se ela já falou na questão que é a metade, ou seja, você percebe que esse comprimento era 180 e o da filha é a metade, ou seja, 90, né? Metade de 180 é 90. Se a altura do chale da mãe é 80, a da filha tem que ser a metade, né? Qual é a metade de 80, né? 80 dividido para 2, 40 centímetros. Então a metade aqui vai ser 40. Então, a resposta correta, né, o valor desse x corresponde a 40. Resposta correta, item D. Ok? Próxima. Vamos para a próxima questão. O professor Carlos reduzirá a figura a seguir pela metade. A medida que não sofrerá alteração será. Então, tenho esse retângulo e eu vou dividir aqui a figura pela metade. Tá aqui, é como se a figura estivesse pela metade. Aí o que é que ele pergunta que não vai sofrer alteração? A área. Será que a área não vai sofrer alteração? Perceba que na figura 1 a área é isso tudo, né? Todo que está no interior dessa figura. E na figura 2 vai ser só essa parte. Ou seja, a área vai ser menor, então ela vai sofrer alteração. Então o item A é errado, não pode ser o item A. B, o ângulo. Será que o ângulo não vai sofrer alteração? Perceba que na figura 1, todos os ângulos aqui formados, né, são ângulos retos, ou seja, ângulos de 90 graus. E na figura 2, né, reduzida à metade, você percebe que os ângulos vão permanecer ângulos de 90 graus. Né? Então, os ângulos não irão sofrer alteração. Então, a resposta correta vai ser o item B. Mas vamos ver os demais. O lado, será que o lado não sofre alteração? Se ele reduziu a metade, obviamente que o lado sofreu alteração, né? Cada um vai ser reduzido à metade. Então o item C descarta também. E o item D, o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. Se eu reduzir cada lado à metade, o perímetro também vai ser reduzido, né? Então a resposta, item D também está errado. Então a resposta correta é o item B. O ângulo é que não sofrerá alterações. Próxima. No pátio de uma escola, a professora de matemática pediu que Júlio, que mede 1,60 de altura, se colocasse em pé, próximo de uma estaca vertical. Em seguida, a professora pediu a seus alunos que medissem a sombra de Júlio e a da estaca. Os alunos encontraram as medidas de 2 metros e 5 metros, respectivamente, conforme ilustraram as figuras abaixo. A altura da estaca média é... Então a altura dessa estaca, né? Tá aqui esse valor aqui é da estaca e essa aqui é da altura do aluno, né, do Júlio. E aí eu tenho que descobrir isso daqui. Eu vou utilizar semelhança de figuras para resolver isso. Ou seja, a altura da estaca, que é x, está para a altura do aluno, que é o Júlio, de 1,60. Essa proporção deve ser igual à proporção das sombras, né? A sombra da estaca, que é 5, está para a sombra de Júlio, que é de 2 metros. Ficando uma regra de 3, né, onde eu vou multiplicar aqui em x, ou o famoso cruz credo. 2 vezes x, 2x. 1,60 vezes 5, vamos fazer a multiplicação. 1,60 vezes 5. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 6 é 30, boto o 0, vai 3. 5 vezes 1 é 5, com 3, 8. Como são duas casas decimais, uma, duas. Então vai ficar somente o 8, né? Esse 0 depois da vírgula não vai influenciar. Então fica 8. Pega esse 2, passa para o outro lado dividindo. 8 dividido para 2, 4 metros vai ser a altura dessa estaca. Descobri o valor do x. Alternativa correta, item B. Ok? Próxima questão. Na figura a seguir, o segmento BC é paralelo ao segmento B'C'. A medida do lado AB' do triângulo menor é. Então, tenho que saber o valor desse x, né, que corresponde a esse lado AB'. Então, vou fazer aqui o teorema de Tales, não é isso? X está para 12. Monta essa proporção. Assim como o 8 está para o 32. Outra proporção, né? Tem que ser iguais.
Novamente fica uma regra de 3. 32 vezes x, 32x. 12 vezes 8, 12 vezes 8. 8 vezes 2, 16. Vai 1. 8 vezes 1, 8. Com 1, 9. Dá 96. Passa esse 32 para o outro lado dividindo. Então fica 96 dividido para 32. 96 dividido para 32 vai dar 3. Como a unidade é centímetros, centímetros. Então o valor do x, né, desse lado aqui, a B' corresponde a 3 centímetros. Alternativa correta, item C. Vamos para a próxima. Pedro está situado no ponto P quando avista o topo de uma pista de skate, conforme a ilustração abaixo. Desconsidere a altura de Pedro. Qual é a altura em metros dessa pista de skate? Então Pedro está bem aqui, o ponto P, e eu tenho que desconsiderar a altura dele. Eu tenho que saber quanto equivale, quanto é a altura da rampa de skate aqui, dessa pista de skate. Então perceba que aqui eu tenho dois triângulos. Esse triângulo maior e esse triângulo menor. E eu vou comparar os dois para eu poder resolver. Certo? Então vamos pegar altura com altura, base com base, que é o comprimento aqui. Então se eu pegar a altura da rampa, que eu não sei quanto é, x, que eu quero descobrir, é esse valor, x, a altura da rampa está para essa outra altura aqui de 2,5. Igual. O comprimento, a distância do Pedro até a base dessa rampa é de 10 metros, que é esse triângulozinho maior. Então 10 está para... A distância de Pedro para essa outra basezinha aqui é apenas 5 metros. Então 10 está para 5. Novamente ficou uma regra de 3. Eu vou resolver aqui. 5 vezes x, 5x. 2,5 vezes 10, 2,5 vezes 10. 0 multiplicado por qualquer número é 0. 1 vezes 5 é 5 e 1 vezes 2 é 2. Soma 0, 5, 2. Uma casa depois da vírgula, uma casa. Então 2,5 vezes 10 dá 25. Pega esse 5, passa para o outro lado dividindo. 25 dividido para 5 vai dar 5 metros. Ou seja, a altura dessa rampa vai ser de 5 metros. Alternativa correta, item D. Próxima questão. Dois postes de alturas diferentes são perpendiculares ao solo e estão a uma distância de 4 metros um do outro. Um fio bem esticado de 5 metros liga os dois topos desses postes, como nos mostra a figura abaixo. Prolongando-se esse fio até prendê-lo no solo, utilizamos mais 4 metros de fio. Calcule a distância entre o ponto onde o fio foi preso ao solo e o poste mais próximo a ele. Então eu quero saber desse ponto até esse outro ponto, que é essa distância x. E ele fala que esses postes são perpendiculares ao solo. O que é perpendicular? Forma um ângulo de 90 graus. Então perceba que semelhante à questão anterior, aqui eu tenho dois triângulos, certo? Para mim poder descobrir o valor desse x, eu tenho que ter algumas medidas. Aqui de um poste a outro, no topo, corresponde a 5 metros, e desse poste menor até o solo só é 4 metros. Mas como eu tenho um triângulo maior, eu tenho que saber toda essa distância aqui, ó. Então é só somar esses dois. 4 mais 5 dá 9 metros. Então, do solo até a altura aqui do poste maior, até o topo do poste maior, vai dar 9 metros. E aqui do solo até a base do poste maior, vai ser essa somazinha aqui, ó. X mais 4, certo? E é a partir desses valores que eu vou descobrir o valor do x, que é essa distância do solo até a base do poste menor. Então vamos começar aqui. Esse comprimento do triângulo maior, a gente acabou de descobrir que é 9. Então 9 está para o comprimento do triângulozinho menor, que é somente 4, que é do chão até o topo do poste menor. Então só vai dar 4. 9 está para 4. A base do triângulo maior, que é do solo, onde foi ficado o fio, até a base do poste maior, é a soma desses dois, que é x mais 4. Sobre a base do
triângulo menor, que é do chão, né, onde o fio foi fincado no chão, até a base do poste menor, que é X. Pronto, resolvido. A armação da conta. Agora eu vou resolver. 9 vezes X, 9x, igual 4 vezes X, 4x, mais 4 vezes 4, 16, né? Porque eu tenho que multiplicar esse 4 por esses dois valores. Então, multipliquei. Pega esse 4x, passa para cá. Como ele está positivo, ele vai vir negativo. Então, fica 9x menos 4x igual a 16. 9x menos 4x, 5x igual a 16. Esse 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, fica 16 dividido para 5. Então, o valor do x vai ser quanto? Vamos dividir 16 dividido para 5. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 16? 3 vezes. 3 vezes 5, 15. 16 menos 15 sobra 1. Eu vou acrescentar um 0 e a vírgula, porque não tem mais um para baixar. 10 dividido para 5 é 2. 2 vezes 5 é 10, sobra nada. Então, 16 dividido para 5 dá 3,2 metros. Ou seja, a distância da onde o fio foi fincado no solo até a base do poste menor é 3,2 metros. Alternativa correta é item B. Com isso, a gente finaliza mais uma correção de atividade de matemática. Aqui está meu canal e o link do mesmo. Compartilhem, se inscrevam no canal, deixem o like. Deixe também sugestões, críticas, elogios. Colaborem da forma que vocês acharem melhor. Um abraço e até a próxima.